Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje aqui para falar de um tema delicado, posicionamento político, delicado, porém necessário. Provavelmente a minha manifestação pública, ela não vai mexer nas eleições e nem nos votos das pessoas, porque eu acredito que nós somos muito mais apaixonados do que técnicos. Porém, eu acho importante nós, enquanto cidadãos, nos posicionar politicamente. Eu espero que esses posicionamentos não rachem os nossos relacionamentos, porque relacionamentos ficam e políticas são transitórias. Bom, o cenário político do Brasil é catastrófico. Nós temos duas pessoas, e eu logo vou dizendo que essas duas pessoas não me representam, nem Bolsonaro e nem Lula. Bolsonaro, por sua vez, é uma pessoa que fala muito sobre honestidade, e eu não acredito em pessoas que vendem honestidade, que vendem um comportamento cristão, a não ser que as pessoas digam sobre a outra pessoa, não de si mesmo. Isso não o torna melhor e não o torna pior, é o meu jeito de olhar. Eu não acredito nisso. Do outro lado, uma pessoa incrivelmente, um sujeito incrivelmente inteligente, provável mandante, condenado como mandante do maior esquema de corrupção da história do mundo. Então nós temos uma pessoa que geriu emocionalmente a pandemia de forma catastrófica, tocando a sensibilidade de forma negativa das pessoas, minimizando coisas que deveriam ser maximizadas, se manifestando de forma não cristã muitas vezes. Isso precisa ser dito. Então, tirando um pouco a emoção e colocando a razão, Bolsonaro errou, e errou muito em algumas das suas manifestações. Claro, existem recortes, mas um chefe de Estado, na posição dele, não poderia cometer as falhas que ele cometeu. Segundo ponto em relação ao Bolsonaro, deveria ouvir mais alguém que entenda de comunicação, fundamentalmente. Economia, infraestrutura, eu não tenho nada para falar com relação ao governo, não tenho nada. Se você se aprofundar tecnicamente nesses temas, você vai ver que o Brasil não está tão ruim em comparação a muitos países, pelo contrário. Lula, como eu disse, o provável mandante, condenado do maior esquema de corrupção da história do mundo, onde os seus padrinhos foram pegos. Palocci, Zé Dirceu, esses nomes não podem, Guido Mantega, não podem ser esquecidos, ok? Apenas uma parte do dinheiro devolvido para a Petrobras, 6 bilhões de reais. Se você for ver o tanto de dinheiro roubado no governo, e roubado de forma estruturada, de forma organizada, mensalão, petrolão, etc., provavelmente esse dinheiro revertido para a população salvaria ou deixaria de matar muito mais pessoas que morreram em comparação à pandemia. Corrupção também mata, e o Lula fez parte do maior esquema de corrupção da história do mundo. Primeiro ponto é que os dois não me representam. De um lado, uma pessoa que se manifesta de forma muito errada, se manifesta de forma errada com relação a algumas minorias, sim, que se manifesta errado com relação à pandemia, sim, e que se fala coisas que eu acho que não deveriam ser ditas. Do outro lado, ou talvez o maior, uma pessoa extremamente inteligente, mas um corrupto, extremamente corrupto. São esses dois cenários. No cenário Lula, nós tivemos um período de boom de commodities que as pessoas mais simples não vão entender o que é isso. Se eu fosse me alongar nisso, tomaria o tempo do vídeo e as pessoas não iriam entender. Que deu muito crédito e aumentou muito pouco a renda das pessoas, cometendo uma ilusão de curto prazo, que as pessoas tinham tudo, mas um longo prazo que tinham eram dívidas enormes, e o momento de luz se transformou em praticamente um resto de vida em treva. Por quê? E trabalhar renda encanta, trabalhar crédito encanta, não trabalhar renda limita as pessoas no seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua saúde, etc, etc, etc. Manter as pessoas no mesmo nível de escolarização, no mesmo nível de cultura, significa manipular essas pessoas. Ou seja, o Brasil no período Lula provavelmente foi muito manipulado. Então nós temos dois cenários. Um cenário de uma pessoa fanfarrona, que fala mais do que deveria, que se manifesta mais do que deveria, de forma muito incorreta, e que deveria ouvir pessoas que sabem fazer isso. E do outro lado, um corrupto, olhando para essas duas paisagens num retrovisor.
escolha é sua. Eu, jamais, eu preferia conviver com alguém que não se manifesta direito do que com um bandido dentro da minha casa. Olhando para frente, para o para-brisa, nós temos um cenário que, se o brasileiro não souber ler, vai ser ainda mais catastrófico. E qual que é o cenário? Nós temos um parlamento eleito de centro-direita, elegendo Lula. O Brasil vai ficar ingovernável, a não ser que ele cometa os mesmos atos que cometeu no seu primeiro governo. Esse é um ponto. Do outro lado, um parlamento de centro-direita, com alguém de direita no poder. As boas reformas vão passar, e passando essas boas reformas, as coisas, sem dúvida, melhorarão para a população brasileira. Haverão erros e haverão problemas e haverão manifestações horríveis e catastróficas do ponto de vista do presidente que está aí, sim, mas do outro, eu acho que o risco, olhando para frente, é muito pior. Ele não vai conseguir governar, porque o parlamento já está eleito em maioria de centro-direita. Segundo, olhando o retrovisor, o histórico não é positivo, ele tem um pedaço positivo. E esse pedaço positivo é ilusório. Palavras até do próprio Ciro Gomes. Então, aqui está meu posicionamento, eu fico nessa eleição com o Bolsonaro, nesse segundo turno com o Bolsonaro, mas reitero, nunca foram as minhas primeiras opções em nenhum momento. Nenhum e nem outro. Mas agora eu não estou elegendo quem é o melhor, mas eu estou elegendo, olhando para o retrovisor, o para-brisa, quem talvez me afete e nos afete de forma menos negativa.